Eu vou te ensinar logo de cara uma coisa que é avançada, só que ela é fundamental para qualquer pessoa que quer levar a sério o programa AutoCAD. E isso é o uso de camadas. Quando eu topo com um desenhista que não usa camadas, eu percebo que ele não tem uma organização no seu processo de trabalho. E as camadas são fundamentais porque elas agilizam muito a etapa de projeto. Então, para isso, na aba Home da fita, eu vou acessar Layer Properties ou camadas. Pessoal, essa janela está um pouco grande, eu posso sim reduzir ela e movimentar ela para encaixar melhor. Tá, mas o que é uma camada? Pessoal, pensa o seguinte, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos na faculdade. Camadas. Camadas são diferentes papéis, ou seja, imagina você desenhando aquele projeto na mão. Você, em um papel arroz, você vai desenhar a arquitetura. Em um outro papel, você vai desenhar a estrutura. E num outro papel, a elétrica. Se você juntar todos esses papéis, como eles têm uma transparência, e se você observar com essa transparência, você vai ver o conjunto completo do seu projeto. Organizar o projeto em diferentes camadas, em diferentes tipos de papel, o que vai acontecer? Você vai ter ali uma organização muito melhor. Ou seja, se eu quiser observar só a arquitetura com a elétrica, eu consigo tirando o papel da estrutura. Nas camadas do AutoCAD, o processo é muito similar, só que a diferença é que eu não vou fazer isso por categorias, arquitetura, elétrica ou engenharia. Eu vou fazer isso com tudo. Então, em uma camada, eu vou desenhar as paredes, em outra camada, eu vou desenhar as portas, em outras janelas, em outra os pisos. E com isso, eu crio uma organização do meu trabalho. Então, para isso, perceba que a minha janela de camada, ela sempre vem com esse zero definido. Esse zero é aquele que você não vai utilizar. Ele tem que estar aí por padrão, mas a gente não utiliza. Eu vou clicar aqui, ó, New Layer ou Alt N e eu vou criar uma nova linha chamada parede. Vou criar novamente piso. Porta. Janela. Estrutura. E quantas mais forem necessárias ao longo do seu projeto. E perceba que, dependendo do escritório que você está, ele vai ter uma configuração e uma estrutura de layers própria. Não necessariamente o que eu estou fazendo aqui na aula, ele se mantém para todo mundo. Você pode ter escritórios que utilizam padronizações até internacionais. E então, cabe a esse escritório te instruir como ele quer trabalhar com esses layers. De tudo que você está vendo aqui nesses layers, o mais importante aqui, e eu sei que tem muita informação, mas eu vou conter essa informação, você vai ter um momento certo de aprender todos esses itens. O que eu quero que você entenda é que a janela de layers, a janela de camadas, ela possui um monte de informações, mas eu estou restringindo essas informações porque eu não quero que você perca tempo aprendendo todas elas. Você vai aprender isso com o tempo. Para essa introdução, eu vou te apresentar aquilo que é fundamental, principalmente para você trabalhar com eficiência, ou seja, aquilo que você não pode errar, pessoal. O mais importante aqui dessa camada é você definir uma estrutura concisa inicial e definir as cores dessas camadas, ou seja, as cores vão ser muito significativas, principalmente na hora que você imprimir. Então, eu vou dar uma estrutura de cores aqui que eu trabalho bem. Você vai ver que não é difícil de entender. Principalmente pela teoria de espessura de traço. Você concorda comigo que um traço, se eu tivesse que desenhar na mão, o traço de uma estrutura, ele é muito maior, ou seja, a lapiseira que eu vou utilizar para essa estrutura, ela é muito mais grossa que a lapiseira que eu utilizo para uma janela. Mas a lapiseira que eu utilizo para uma parede, ela vai ser um traço intermediário, ou seja, ela não vai ser mais grossa que uma estrutura, mas ela vai ter que ser mais grossa para uma janela. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em estrutura e eu vou clicar nesse quadradinho branco e ele vai abrir essa janela. De todas essas cores malucas que você está vendo aqui, eu quero que você foque a sua atenção para essas. O vermelho que sai do Index Color 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas vão ser apenas as 7 que você vai utilizar. Ignora nesse momento todas as outras, porque todas essas outras aqui, nesse momento, elas vão dar errado para você. Então pense o seguinte, esse Index Color 1 é a sua lapiseira mais fina e esse Index Color 7 é a sua lapiseira mais grossa. Então, como eu estou fazendo aqui uma estrutura, eu vou deixar esse Index Color 5 e vou dar OK. Janela, vou deixar o Index Color 2. Porta, parede, ela não pode ser o 5 porque o 5 está na estrutura, então eu vou deixar a parede com a 4. O piso, eu vou deixar o piso na mais fininha, que é a 1. E as portas, segue a mesma linha das janelas, então Index Color 2. Aí eu posso repetir, pessoal. Pronto, a sua estrutura de cores ela está bem definida, ok? E com isso eu quero que você entenda o seguinte, eu vou fechar essa janela de camadas e tudo que a gente desenhou na aula passada, ele está sem layers, ou seja, ele está e foi criado no layer 0. Supondo que eu queira passar esse objeto da esquerda para a parede e esse objeto da direita para a estrutura, como que eu faço? Eu vou selecionar esse conjunto completo, vou vir na minha listagem de layers e vou falar que ele é parede. Dando ESC para desmarcar a seleção, eu vou selecionar minha polilinha e vou falar que ele é estrutura. Consequentemente, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de camadas. Por que isso é importante? Se no decorrer do seu projeto você quer que apenas isso fique na sua tela, basta você clicar em um objeto, vir aqui na sua categoria de Layers, dentro da aba Home, e eu vou clicar em Isolate. Olha o que ele faz. Ele isola para mim apenas aquele papel que eu tenho interesse, apenas aquela camada que eu quero focar. Se eu quero voltar tudo, eu venho aqui em Unisolate e pronto, volta tudo. Se eu quero focar apenas na estrutura, eu vou clicar na estrutura, Isolate. Se eu quero voltar, Unisolate. Por que isso é importante, pessoal? É exatamente essa a função do layer para mim. É essa organização, é essa capacidade de você isolar e de você tirar o isolamento dela. E aí você consegue ter uma velocidade no seu trabalho.